Galerinha, tudo bem aí? Vamos começar aí nossa aula de hoje, né? Hoje a nossa aula é uma revisão, tá? Ela continua sendo uma revisão, lembrando que essa etapa agora é somente revisão. Pessoal, o link tá aí, pessoal que tá chegando, o link da nossa segunda revisão, segunda lista de revisão está aí, tá? Está aí no nosso chat. E nós vamos começar. Hoje nós vamos revisar dois assuntos: gravitação e quantidade de movimento, tá? São 8 questõezinhas, se der tempo de resolver todas as 8, beleza. Mas é bem tranquilo, vai ser bem tranquila, não tem preocupação nenhuma. Então vamos nessa? Questão de número 1, PUC Minas Gerais adaptada. A figura abaixo representa um planeta em sua órbita elíptica em torno do Sol. Lembrando-se que a lei de Kepler e a afirmativa correta é... Gente, Kepler tem 3 leis, né? A lei das órbitas, a lei das áreas, né? Não é isso? A lei das órbitas, a lei das áreas e a lei dos períodos, certo? São 3 leis: lei das áreas, órbitas e períodos. Nós temos essa aula aí lá no nosso canal, ela gravada, que foi passada aí para vocês, tá? Então vamos lá. O que nós temos aí? Um planeta, o Sol. Eu vou travar pra gente falar sobre a questão, falar sobre essa questão. Lembrando, o Sol, ele vai ficar, primeiro, a trajetória em que o planeta gira em torno do Sol é de forma elíptica, certo? A trajetória que o planeta gira em torno do Sol é de forma elíptica e o Sol fica em um dos focos, né? São 2, um aqui e outro aqui, e o Sol fica em um dos focos. Lógico, nós temos aí as leis de Kepler. As leis de Kepler falam o quê? Vamos ver. Letra A. A velocidade do planeta em A é menor do que em B. Gente, eles giram em movimento circular, certo? Existe um movimento circular, a velocidade é maior, um movimento circular uniforme. Então a velocidade não é menor, ela é o quê? Igual. Ela é igual, não menor. No aféreo para o periférico, o planeta descreve um movimento desacelerado. Aféreo e periférico. Aféreo mais próximo, periférico mais afastado do Sol. Se é movimento uniforme, não é desacelerado, é movimento uniforme. Gente, para vocês não esquecerem que é um movimento uniforme, a Terra gasta 365 dias e o quê? E 6 horas para dar a volta em torno do Sol. Isso é o mesmo valor, né? Então é uniforme. C. À medida que o planeta se afasta do Sol, seu movimento é acelerado tangencialmente. De novo, acelerado. Errado. No aféreo, ponto mais afastado do Sol, o planeta, periférico, perto, aféreo, longe, não é isso? Ao contrário. No aféreo, o ponto mais afastado do Sol, o planeta atinge sua velocidade máxima. Não, a velocidade é a mesma. Letra E. O segmento imaginário que une o Sol ao planeta descreve áreas iguais em tempos iguais. Acabou, letra A. Ele falou de acordo com a lei de Kepler. Essa é a lei das áreas, conhecida como lei de quem? Das áreas. Esse segmento, se eu pegar ele aqui, ele tem áreas iguais que eu pegar esse no mesmo período,
Então, mesmo intervalo de tempo. Então, essa lei conhecida como lei do que, gente? Das nossas áreas. Lei das áreas. E aí, beleza? Tô tranquilo aí? Então, mais uma questão resolvida com sucesso aí, né? Mais uma questão resolvida com sucesso. Então, estamos aí resolvendo as questões, né? Então, nossa primeira questão aí, a questão de gravitação, que falou da lei das áreas. Falou da lei das áreas. Beleza? Vamos continuar. Eu vou destravar aqui. Nossa questão 2, né? A nossa questão 2, ela está relacionada ao que, né? Vamos ver. Eu vou travar para a gente ver qual é o assunto. Questão 2. Considere um satélite de massa 0,5 kg ou 5 kg, seja colocado em órbita circular ao redor da Terra a uma altitude de 650 km. Sabendo que o raio da Terra é 6.350 km, sua massa de 5,98 vezes 10 a 24 quilos, olha essa massa da Terra, hein? E a constante gravitacional universal de 6,67 vezes 10 a 11 newtons por metro quadrado por quilo ao quadrado. O modo da quantidade de movimento do satélite em quilos por metro por segundo é de aproximadamente, olha, essa questão ele mistura quantidade de movimento com gravitação, tá? Então, ele me perguntou qual é a nossa quantidade de movimento em qual unidade? Quilos vezes metro por segundo. Então, vamos pensar uma coisa. O satélite é estacionário. Se ele é estacionário, ele está girando, a força resultante nele é zero. A nossa força resultante nele vai ser zero. Se a força resultante nele é zero, gente, é porque existe duas forças de mesma direção e sentidos o quê? Opostos. Vai surgir aí duas forças de mesma direção e sentidos opostos. E quais são essas forças, né? Quais vão ser essas forças? Essas forças vão ser a força centrífuga e a força gravitacional. E elas devem ser iguais. E elas devem ser o quê? Iguais. Só para a gente lembrar, a força centrífuga é massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. A força gravitacional é a constante gravitacional, a massa maior, a massa menor, dividido pelo raio ao quadrado. Então, com calma, o que eu vou fazer? Eu vou igualar essas duas. Então, eu tenho massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio, é igual a constante, a massa maior, a massa menor, dividido pelo raio ao quadrado. Simplificando, eu posso fazer o seguinte: esse raio corta com um desse, essa massa corta com uma dessa. Certo? Essa velocidade também é conhecida como velocidade de escape, que é o seguinte: velocidade ao quadrado é a constante, a massa maior e o raio. A raiz disso, velocidade é a raiz de quem? Da constante, da massa sobre o raio. Então, primeiro vamos calcular essa velocidade. Calculando essa velocidade, nós temos velocidade é igual
a raiz de quem? Da constante 6,67 vezes 10 a menos 11. A massa maior é a da Terra, 5,98 vezes 10 a 24. Dividido pelo raio. Gente, o raio vai ser esse mais esse. Porque é a distância da Terra até a superfície, tudo bem? E da superfície à órbita. Então isso vai dar quanto? 0 com 0, 0. 5 mais 5, 10, vai 1. 6 mais 1, 7 mais 1, mais 3, 10, vai 1, 7. Tudo bem? Tudo tranquilo? O que? Quilômetros vezes 10 a terceira. Então, calculando, velocidade é igual. Eu não vou fazer a conta agora. 6,67 vezes 5,98. Divisão de potência, ou divisão de potência não, multiplicação de potência. Conserva a base e soma os expoentes. 11 com mais 24 é 13. Dividido por 7 vezes 10. 1, 2, 3, a sexta. Vou continuar. Galera, como ele falou que é aproximadamente, ele está falando que é aproximadamente, eu vou chamar que isso aqui, ó, é 7 e isso é 7 também. Eu aproximei, certo? Então, a nossa velocidade ficou sendo quanto? A raiz de quanto? 5,98 eu também vou aproximar a 6. 6. Conserva a base, subtrai os expoentes. Vai dar 10 a menos 11. Ou a mais. Mais quanto? 13 com menos 6. Vai dar 7, né? 7. Velocidade, então, eu vou falar que é a raiz de quanto? De 60 vezes 10 a sexta. A raiz de 60 é aproximadamente 64 é 8, 7 alguma coisa, certo? 7 alguma coisa. Vamos ver quanto é a raiz de 60 aproximadamente. Olha que continha, né, gente? Raiz de 60. 7,74 vezes 10 a terceira metros por segundo. Certo? Só que ele quer a quantidade de movimento. Só para a gente lembrar, quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Então vai ser a quantidade de movimento é a massa 5 vezes 7,74 vezes 10 a terceira. Isto 7,74 vezes 5 é aproximadamente 38. Aproximadamente 38 vezes 10 a terceira. Ando uma casa, a quantidade de movimento é aproximadamente 3,8 vezes 10 a quarta. Quilos vezes metro por segundo. Ó, questão, hein, galerinha? Questão item B, enorme, né? E usando algumas regras de aproximação aí. Lógico, para a gente entender esse tipo de questão, nós temos que ficar atentos a o que, professor? Primeiro, ele relacionou aí, quando está um satélite em órbita, eu tenho a velocidade de órbita, conhecido como velocidade de órbita ou velocidade de escape. Como é que eu calculo essa velocidade de órbita ou velocidade de escape?
É a raiz quadrada da constante vezes a massa dividido pelo raio. Tá? Lógico, da onde surgiu isso? A força centrífuga é igual à força gravitacional. A nossa força centrífuga vai ser igual à força gravitacional. Então, eu igualo as duas. Ao igualar as duas, eu tenho essa velocidade. Lógico, o restante é tudo matemática, né? Eu fiz uma aproximação aí. 6,67 está próximo de 7, eu simplifiquei e chegamos a essa conclusão. O que eu tenho que entender fora a matemática? Quando se fala de velocidade de escape, eu estou falando de o quê? A relação da força gravitacional com a força centrífuga. A relação da força gravitacional com a força centrífuga. E aí? Como estão? Como está? Alguma dúvida eu respondo, estou aqui para tirar essas dúvidas, né? É uma questão de um nível legal. Aqui eu tenho 4 equações para poder estar resolvendo isso aí. Deixa eu reduzir aqui um pouquinho para vocês verem toda a questão, né? Toda a nossa questão. É uma questão que envolve bastante cálculo. É um pouco bem a cara da UNEB, tá? A parte da UNEB gosta de cobrar essas situações. Beleza? Tira o print, depois tenta resolver, veja passo a passo. Eu vou apagar aqui, eu vou descartar para eu esquematizar essa questão para vocês. Eu vou apagar aqui para vocês verem o esquema dela. Então vamos imaginar que eu tenho aqui a Terra. E aí, ao ter a Terra, eu tenho um satélite. Um satélite girando, né? Girando em torno, é um chamado satélite, né? Estacionário, ele fica aí girando, né? Se ele está girando, quer dizer que ele tem uma o quê? Velocidade. Uma velocidade. Só que detalhe, ele é atraído pela força gravitacional, mas também é jogado para fora pela força centrífuga. E é justamente por isso que ele fica girando em torno da Terra. Então, é essa interpretação que eu tenho que ter. Que se ele fica girando em torno da Terra, a força centrífuga é igual à força gravitacional. A força centrífuga é igual à força gravitacional. E por isso ela tem uma velocidade de escape, que essa velocidade de escape sai de quem? Da raiz de quem? Da constante, da massa e do raio. Só que detalhe, esse raio é quem? É essa distância, a altura que ele está, mais quem? O raio da Terra. Então esse R todinho aí é quem? Esse R todinho é a altura da horta mais o raio da Terra. E aí, daí eu volto naquele momento lá para a gente começar a calcular.
Só que a questão nos pergunta o quê? Qual a quantidade de movimento? Então, quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Então, daqui eu consigo achar a minha velocidade. Achando essa velocidade, eu substituo quem está em quantidade de movimento. É esse satélite. Então, vai ser a massa. Eu poderia até usar isso, ó. Quem é a velocidade? A raiz de quem? Da constante da massa sobre o raio. Vamos com calma. Vou até refazer de novo. O raio então é a altura 650 quilômetros mais 6.350 quilômetros. Quer dizer que o nosso raio é quanto? 7.000 quilômetros. Só que as unidades nós usamos metro, então vai ficar 7.000 é 7 vezes 10 a terceira. Quilômetros é 10 a terceira para virar metros. Então nosso raio é 7 vezes 10 a sexta metros. Vamos calcular? Calculando por aqui, ó, de outra forma, hein? Quantidade de movimento é a massa, 5. A raiz de quem? Constante gravitacional, 6,67 vezes 10 a menos 11. Massa da Terra, 5,98 vezes 10 a 24. Dividido pelo raio da Terra, 7 vezes 10 a sexta. Daqui que você vai começar a ver, como ele falou, aproximadamente, então eu vou simplificar, eu vou aproximar. Isso é 7, isso é 7. Isso aqui é 6, ó, 5,98 é 6. Então, a quantidade de movimento é 5 vezes a raiz de quem? De 6. Agora eu vou fazer o seguinte, trabalhar com as potências. Menos 11 com 24 são 13. Com menos 6 vai dar quanto? Menos, ou vai dar 10 elevado a sétima. Que eu posso escrever 5 raiz de 60 vezes 10 a sexta. Que eu chamei isso de quem? Aproximadamente 5 vezes raiz de 60 é 7,7 vezes 10 a terceira. 5 vezes 7,7 dá 38 vezes 10 a terceira. Uma notação científica, isso é igual a 3,8 vezes 10 a quarta. Letra B. Então, duas formas de explicar a mesma questão. Fique a seu critério, tá? Tire um print aí e veja qual ficou melhor para você. Essa é bem grande. Eu resolvi de outra forma, mais bem explicadinha, para vocês entenderem. Mas a ideia toda é lembrar que a força centrífuga e a força gravitacional, elas devem ser o que, gente? Iguais. Outra forma de resolver essa questão. E aí, tudo tranquilo? Deixa eu reduzir aqui para vocês darem uma olhada na tela inteira. Tira um print e vamos nessa. Posso? Então vamos. Uma questão que envolveu 3 equações, né? Aí vem uma outra questão, a questão de número 3, né? A questão de número 3. Vamos ver o que ele fala. É uma questão teórica, uma questão bem teórica e bem tranquila, né? É uma questão que dá
para a gente resolver facilmente essa questão. Vamos ver? É o seguinte. Cefet, Santa Catarina. O que nós temos nessa questão? Olha para vocês verem o Sol e a Terra, né? O Sol em um dos focos. Vou travar aqui para a gente fazer a anotação. O Sol em um dos focos, né? O Sol no foco. E a Terra girando em forma elíptica. É o que ele acusa sempre mesmo. A Terra girando de forma elíptica, certo? Nossa Terra girando de forma elíptica. Tá bom, vamos ver o que ele me fala. Vou reduzir aqui um pouquinho. Sobre a trajetória elíptica realizada pela Terra em torno do Sol, conforme ilustra a ilustração acima, é correto afirmar: a força pela qual a Terra atrai o Sol tem mesmo modo do que a força pela qual o Sol atrai a Terra. Gente, pode ser, né? Vamos ver quais são as absurdas. Certo? Nós precisamos ver quais são as absurdas. O sistema mostra a figura representada no modelo geocêntrico. Só para a gente lembrar, modelo geocêntrico, geo, terra, cêntrico, terra no centro. Aí quem está no centro? O Sol. Nem no centro, né? Nenhum dos focos, está errado. C. O período de evolução da Terra em torno do Sol é de aproximadamente 24 horas. Olha, a Terra dá uma volta no Sol em 24 horas? Não. Ela faz a rotação, quer dizer que ela gira no próprio eixo e gasta 24 horas. D. A velocidade de órbita da Terra no ponto A é maior do que no ponto C. Não. Por que não? Porque isso é movimento uniforme, a velocidade é a mesma. A velocidade de órbita do planeta Terra independe da sua posição em relação ao Sol. A velocidade de órbita do planeta Terra independe da sua posição em relação ao Sol. Gente, vai ter momentos que a velocidade de órbita da Terra, aí está falando velocidade de órbita, né? Depende, né? Letra A. Galerinha, olha, vamos voltar aqui na D. Eu falei uma coisa, né? Aí é elíptica. Então lá, a velocidade de órbita da Terra no ponto A é maior que no ponto C? Não, no ponto A é menor. Ele gira mais lento. A velocidade da órbita do planeta Terra independe de sua posição em relação ao Sol? Depende. Lembre lá que a velocidade de escape depende do raio. E só pode ser a letra A. A mesma força que a Terra faz no Sol, o Sol faz na Terra. Nossa alternativa correta é a nossa letra A, galerinha. Letra A. Essa lei é chamada Lei da Gravitação Universal. Lei da Gravitação Universal. Beleza? Essa é a nossa lei aí. Lei da Gravitação Universal. A mesma força que o Sol atrai a Terra atrai o Sol. Tá? É a mesma força, porque é uma força de interação entre os dois. É uma força de interação entre os dois. Beleza? Mais uma aí teórica. Dê uma olhada nessas questões teóricas de gravitação, tá?
Outra questão aí de Garfield, muito interessante, essas questões de Garfield, tá? Ela sempre vão estar por aí. Vamos lá, teórica também, eu vou até aumentar aqui um pouquinho. Perder peso é Universidade Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul. Perder peso é prioridade de muitas pessoas que se submetem a mais várias dietas, algumas absurdas no ponto de vista nutricional. O gato Garfield, personagem comilão também perseguido pelo patrão estético que exige magreza, mas resiste a fazer qualquer dieta, como mostra o diálogo a seguir. Qual é o diálogo? Você está muito gordo. Oh, como é? Ficou pequeno. Oh, ficou ruim de ver, hein? Quero ver você perder peso. E ele pensando. E aonde é, né? Onde vai? Em um planeta com a gravidade bem menor, né? Então olha o que ele fez. Você está muito gordo. Não estou ouvindo. Quero que você perca peso. Falou. Onde você vai? Né? Vou a um planeta com gravidade menor, né? Gente, ficou ruim a imagem aí pela formatação. Deixa eu ver se eu consigo aumentar ele aqui para a gente enxergar melhor. Será que vai? É isso mesmo, né? Então ele fala, analisando a resposta de Garfield, concorda com ele, pois se o seu peso se torna menor em outro planeta, sua massa também diminuirá. Gente, a massa jamais muda, certo? O peso muda porque o peso está relacionado com a gravidade. A massa é tudo que ocupa lugar no espaço, então não muda, certo? Não muda. B, discorda dele, pois o peso de um corpo independe da atração gravitacional exercida sobre ele pelo planeta. Independe ou depende? Depende. C, concordo com ele, pois o peso de um corpo diminui quanto a atração gravitacional exercida pelo planeta sobre ele é menor. Se a atração gravitacional é menor, isso quer dizer que o campo gravitacional é menor. Letra C, bem tranquila. Só ficou chatinha ali por causa do material, né? Que não dava para ver, mas bem tranquila. Então, o peso muda quando você vai para uma outra gravidade. Agora a sua massa jamais, né? Sua massa jamais. Questão 5. Galera, a partir daqui para frente, deixa eu reduzir aqui um pouco. São questões de quantidade de movimento. Essas questões de quantidade de movimento, quando cobrada, vai contar uma história, tá? Mas quando cobrada a nível de UNEB, o que se faz? Cai bastante essa ideia de gráficos, tá? Cai bastante essa ideia de gráficos. Então fique atento a essa história dos gráficos aí. Vamos lá. Questão 5. O gráfico a seguir representa uma força horizontal que varia de acordo com o tempo, aplicada sobre um corpo de massa. Vou travar. Qual é a massa? 2 quilos de massa, 2 quilos, durante um segundo. O modo do impulso sofrido pelo corpo nos primeiros 0,5 segundos e o impulso total sofrido pelo corpo são: ele quer um impulso
nos primeiros 0,5 segundos. E ele quer um impulso total. Então, existe duas formas de calcular um impulso, né? Um impulso. Lembrando que se existe um gráfico de força e tempo, a área da figura, só para não esquecer disso, o impulso é numericamente igual à área de uma figura que relaciona força com tempo, certo? A área da figura é numericamente igual à força pelo tempo. Então, o que eu vou fazer? De 0,5 segundos eu tenho essa figura. Que existe um problema, ó. Que valor que é esse? Mas por impulso total, eu tenho essa outra figura. Então, primeiramente, eu calculo o impulso total. O impulso total é quem? Um trapézio, base maior mais base menor vezes a altura, dividido por 2. Essa figura roxa é um trapézio, que ela está nesse formato, mas se você colocar ele assim, ó, é um trapézio que a minha base maior vale 20, minha base menor vale 10 e minha altura vale 1. Então o impulso total, vou pôr de T, é igual a base maior 20, base menor 10, altura 1, dividido por quanto? Por 2. 20 mais 10, 30. 30 vezes 1, 30 dividido por 2, 15 newtons por segundo. Detalhe, 15 você tem dois valores, né? Então, eu vou precisar de calcular a área roxa ou laranja. E para calcular a área laranja, gente, como isso é uma reta, é proporcional. Então aqui é a metade, aqui é 15. Então, um impulso de 0,5 também é um trapézio. Base maior, base menor vezes a altura, dividido por 2. Veja a figura, eu vou deitar ela é essa aqui, ó. Base maior é 15, base menor é 10 e a altura é 0,5. Então, o impulso de 0,5 é base maior 15 mais base menor 10 vezes a altura 0,5 dividido por 2. Isso vai ficar 15 mais 10, 25 vezes 0,5 dividido por 2. Impulso da área de 0,5 é quanto? 25 vezes 0,5 é igual a 12,5. Dividido por 2, isso é 6,25 newtons por segundo. Então, a nossa resposta só pode ser a letra qual, gente? A letra C, né? Só pode ser a letra C. É muito comum essas questões caírem em gráficos, tá? É muito comum estarem aí os nossos gráficos. A nível de movimento, de quantidade de movimento, é muito comum esses gráficos. Esses gráficos estão aí o tempo todo, né? Bem comum mesmo. Tira um print e depois tenta resolvê-lo.
aí a próxima questão. Deixa eu travar aqui. Nossa questão 6, tá? Nossa questão 6. Ela é uma questão que do mesmo jeito relaciona a questão de gráficos, né? Agora, só chamar a atenção. Se o gráfico estiver acima do eixo do tempo, esse valor é positivo. A área é positiva. Se estiver abaixo, você vai colocar como sinal negativo, tá? Então é essa situação aí. Vamos ver. O gráfico a seguir mostra como varia a força resultante que atua sobre um carrinho. Vamos tirando os dados. Eu vou pôr os dados aqui do lado. Massa de 8 kg. Durante 18 segundos. No instante de t igual a zero, o carrinho se encontra em repouso. Então a velocidade inicial é zero. Nossa velocidade inicial é zero. O impulso total sofrido pelo carrinho durante a atuação da força. Olha o que ele quer saber. Um impulso total. Primeira pergunta. Vamos colocar aqui, não. Deixa eu colocar ele aqui. Quer saber o impulso total e a velocidade máxima atingida. E a velocidade máxima atingida. Galerinha, primeira coisa nós já sabemos que o impulso total é igual à área de um gráfico que relaciona quem? Força com tempo. Então, o que eu vou fazer? Ver as áreas. Primeira área é um triângulo. Esse vai ser de valor positivo. O segunda área é outro triângulo. Esse vai ser de valor negativo. Então, eu vou chamar aqui área 1 e área 2. Então, eu posso afirmar que o impulso total é a área 1 menos a área 2. O impulso total vai ser a área 1 menos a área 2. Então vamos lá. Impulso total, área 1, base vezes a altura dividido por 2. Eu vou até pôr aqui. 1 menos base vezes a altura dividido por 2, 2. Impulso total, base 14, altura 16 dividido por 2. Isso de 1. Menos base de 14 para 18, 4. Altura 8, esquece o sinal de menos que já está aqui, 8 dividido por 2. Impulso total é igual. Olha o que eu vou fazer. 16 dividido por 2 é 8. 4 dividido por 2 é 2. Olha, gente, vendo eu fazer essa multiplicação, eu não tenho 14 vezes 8 e 2 vezes 8. Então eu posso falar que é 12 vezes 8. Como assim? Como que você fez aí, professor? Se eu tenho 14 vezes 8 menos 2 vezes 8, então se eu pegar 14 e subtrair o 8 não é comum, eu fiz isso aqui, ó. 14 menos 2 vezes 8. 14 menos 2 é 12. 12 vezes 8, isso dá quanto? 2 vezes 8. 16 vai 1, 96 newtons por segundo. Epa! Ou é A ou é D. Então, sempre quando houver questões desse tipo, de dois itens na mesma alternativa, o NEB gosta muito disso, gente.
O que vai acontecer? O próximo índice você vai ter que fazer. E aí chega uma coisa muito interessante, é lembrar que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, impulso é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Detalhe, inicial é 0. Então, o impulso, que é 96, é igual a massa vezes a velocidade final. Então, 96 é igual a massa 8 vezes a velocidade. 12 vezes 8 é 96. Então, 96 dividido por 8 é 12 metros por segundo. Então, nossa alternativa, letra qual? Questão 6, letra D. Outra questãozinha bem grande, né, gente? Bem. Mas essa questão de área de gráfico. Lembre que quando houver um gráfico que relaciona força com tempo, a área do gráfico é numericamente igual ao impulso. Essa afirmativa aqui, ó. A área do gráfico é numericamente igual ao impulso. Essa nossa situação aí. Vamos para mais uma aí, 8:02, tem uns 8 minutos, né? Vamos para mais uma. Eu gosto muito dessa questão. Ela tá lá, questão 7, né? Tô reduzindo um pouco pra gente... Eu vou só ler o texto, depois nós vamos dentro das alternativas. Um casal participa de uma competição de patinação sobre o gelo. Universidade Federal de Pernambuco, adaptada, tá? Sobre gelo. Em um dado instante, o rapaz de massa 60 quilos e a garota de massa 40 quilos, eu vou reduzir pra gente ver aqui, ó. Vamos lá. Nossa massa, a massa é massa do rapaz 60 quilos, massa da garota 40 quilos. Então, estão parados, abraçados, frente a frente. Subitamente o rapaz dá um empurrão na garota, que sai patinando para trás com uma velocidade, vou pôr assim, velocidade da garota 0,6 metros por segundo, que é 0,60 a mesma coisa. Qual é o modo da velocidade do rapaz ao recuar como consequência desse empurrão? Despreze o atrito do chão com o efeito do ar. Gente, o conceito aqui é o seguinte: a quantidade de movimento antes deve ser igual à quantidade de movimento depois. Então,
Quantidade de movimento antes deve ser igual à quantidade de movimento depois. Princípio da conservação da quantidade de movimento. Só que antes, eles estavam parados. Como quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, o que vai ocorrer com eles? Vão em sentidos opostos. Então, a quantidade de movimento da garota menos a quantidade de movimento do rapaz. Menos porque vetores de mesma direção em sentidos opostos eu subtraio. Como está negativo, vou passar para o lado de lá positivo. A quantidade de movimento do rapaz é igual à quantidade de movimento da garota. Quantidade de movimento do rapaz é a massa do rapaz vezes a velocidade do rapaz. Quantidade de movimento da garota é a massa da garota vezes a velocidade da garota. E aí é só substituir. Massa do rapaz 60, velocidade do rapaz não sei. Massa da garota 40, velocidade da garota 0,6, esse corta com esse. Velocidade do rapaz é 4 vezes 6 dividido por 60. 66 e 60 são 10, isso quer dizer que a velocidade é 0,4 metros por segundo. Letra B. Nossa letra B. Mas também existe outra forma de resolver isso aqui bem tranquilo. Que seria o quê? Gente, quem tem maior massa tem menor velocidade. Então, massa e velocidade são inversamente proporcional. Então, o rapaz de 60 quilos tem uma velocidade do rapaz. A garota que tem 40 quilos tem uma velocidade 0,6. Como são inversamente proporcionais, é esse vezes esse e esse vezes esse. Então vai ficar 60, velocidade do rapaz, é igual a 40 vezes 0,6. Fazendo a conta é a mesma coisa. 4 vezes 6 dividido por 60. Simplifico é 10, velocidade do rapaz é 0,4. A mesma coisa. Eu não precisei usar a equação. Galerinha, então, valeu, né? Valeu demais. E aí nós temos uma revisão, continuando a revisão semana que vem.